A paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar, a buscarmos de Deus a direção, porque não há nada melhor do que andarmos na direção do Senhor, a fazermos a sua vontade. Se você ainda não sabe o propósito que Deus tem na sua vida, descubra, porque toda dificuldade, toda dor, toda luta que você passa, ela vai ficar mais leve, porque você andará nos propósitos que Deus tem para a sua vida, e é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais gratificante a entender a sua vida. E eu quero convidar você hoje a estar abrindo a sua Bíblia em Filipenses 3, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, no versículo 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A palavra que o Senhor está nos trazendo hoje é sobre onde está a nossa mente. O que nós temos feito da nossa vida referente ao que nós passamos. A nossa memória, irmãos, ela é um cofre da nossa alma. Alguns guardam cheiros, risos, abraços e nos dão esperança para seguir. Outras pessoas, elas carregam gritos, silêncios, ausência e trazem à memória delas dor que já viveram. O que faz com que essas memórias definam como será o seu amanhã. Nós precisamos aprender a ressignificar o passado para que ele não nos aprisione no futuro. Memórias traumáticas traz dor. Daquela dificuldade, daquele trauma que nós passamos, ela deixa dores, elas deixam uma memória que fica presa àquela situação. Você precisa esquecer a rejeição, ou pelo menos ressignificar. Porque Deus te escolheu. Ele te aceita e tem uma história linda para você. Você precisa ressignificar o abandono, a humilhação, a traição. Você precisa conhecer a verdade da sua alma. Você precisa saber o que precisa ressignificar, o que precisa mudar. A palavra do Senhor diz em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 e 24, quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Mas às vezes a gente passou por certa situação em nossa vida que você está presa àquela situação e você não deixa o Senhor te libertar. Perdoar, irmãos, que a maioria das pessoas elas vivem presas à falta de perdão, ela não vai mudar o seu passado, mas ela vai possibilitar a sua vida no futuro. Quem vive com mágoas, carrega malas que não são delas. Perdoar
não é apagar o que aconteceu. Você não vai ter amnésia. Você não vai simplesmente deletar da sua memória aquela situação que você precisou perdoar. Mas perdoar é abrir um caminho para virar, para você receber o que ainda está por vir, o que virá. Quem escolhe carregar mágoa, escolhe também matar um pedaço do futuro. O perdão não muda o passado, mas ele transforma o futuro. Ele te liberta. Quando Jeremias escreveu Lamentações, no capítulo 3, a situação em Israel estava tão difícil, as pessoas se levantando, destruindo tudo, passando por guerras. Só que ele falou com o Senhor: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E às vezes essa falta de perdão, irmãos, como eu tenho alguns devocionais eu tenho falado, que o Senhor tem falado isso aí comigo, perdoar não é fácil. Principalmente se for uma traição. Principalmente se for entre um marido e uma esposa, ou um esposo e uma esposa. Tá? Não é fácil. Só que na sua vida você precisa decidir se você quer viver ou se você quer vegetar. Porque há muitas pessoas, irmãos, hoje que elas não vivem mais. Elas estão sobrevivendo. Porque aquela traição que ocorreu lá em 1980, ela não conseguiu superar. Eu conheço pessoas que elas morreram, mas elas viviam contando história do passado e diziam: eu não perdoo. O coração ferido, o coração magoado, podendo ser liberto, podendo ser sarado, podendo ter uma vida maravilhosa a qual Deus nos preparou, mas preferiu ficar presa àquela mágoa, àquela ferida, e a ferida está aberta e não deixa Deus curar. Não deixa Deus colocar o bálsamo dele para cura. Que a cura é o perdão, irmãos. Se alguém te fez algum mal, decida perdoar. Se você fez mal a alguém, peça perdão a essa pessoa. E tem muita gente que por causa dessa falta de perdão levanta muros. E toda vez que você sentir que o muro tem se levantado, você deve decidir derrubar pela fé. Uma pessoa ferida, ela logo diz na sua mente: ninguém nunca mais vai me machucar. Mas isso é um muro que você levantou. Uma coisa que nós descobrimos é que nós não podemos dar e receber amor enquanto houver um muro me separando de outra pessoa. E já que o amor é a chave para uma vida cristã vitoriosa, como eu posso fluir do amor de Deus se eu tenho muros ao meu redor? E você sabe por que os muros estão ali? Porque você tem medo de ser ferido novamente. Prefere viver atrás de muros que também é doloroso. Não é porque você criou um muro para te defender, para que ninguém mais consiga tocar, nem ferir, nem magoar você, que isso não é doloroso, porque você, atrás do muro, está com dor, está com ferida aberta. Se eu viver atrás do muro, ficarei ferida durante todo esse tempo. Se pela fé eu derrubar os muros e abrir minha vida aos outros, eu posso ser ferido ocasionalmente. Mas é melhor do que viver de forma isolada e solitária, é o que muitas pessoas em depressão vivem. Às vezes não quer liberar um perdão, aí prefere se isolar. Já viu pessoas que falam assim: eu não gosto de ter contato com as pessoas, eu prefiro viver sozinha, porque é uma ferida aberta. Irmãos, feridas elas podem ocorrer, mas elas precisam ser saradas, para quando você olhar para elas existirem somente a cicatriz, mas quando você tocar nelas,
elas não doem mais porque você foi curado. Ninguém aqui está imune de se queimar quando for fazer uma comida. Ninguém aqui está imune de cortar um dedo quando for cortar algum legume, alguma carne. Ninguém está imune. Ninguém está imune de se queimar no ferro, de passar roupa. Mas o que você vai fazer com a ferida que acaso for ocasionada em você? Você vai deixar ela aberta? Você vai deixar a queimadura ficar doendo e você não vai cuidar? Você não vai fazer isso, você vai cuidar. Então por que na hora de perdoar alguém, ou de liberar perdão, ou de pedir perdão, você não deixa essa ferida ser fechada? A gente só cuida da ferida colocando amor. Colocando amor. Eu decido amar a minha vida. E por eu amar a minha vida que Deus me deu, eu decido perdoar. Quando nós temos muros erguidos, nós vivemos uma vida miserável. Definitivamente exige um passo de fé. Derrubar esses muros através dos quais você está vivendo por tantos anos. Mas quando você o faz, descobrirá uma nova forma de viver. Você será como um prisioneiro que foi liberto da cadeia. Você não vai saber exatamente como agir quando sair de trás desses muros e terá que correr o risco de ser ferido novamente. Aí você pode falar assim, mas eu tenho medo. Eu prefiro ficar atrás desses muros porque eu sei que ninguém vai me ferir mais. Mas lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de mente sã. Assim, se você mantiver esses muros por causa do medo, não estará vivendo da maneira de Deus. Sim, derrubar seus muros pode significar que você será ferido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O curador e consolador que vive dentro de você, que habita em você, você que diz que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele pode te curar. Permanecer num relacionamento, seja casamento, namoro, amizade, e manter esses muros erguidos todo o tempo, não é a maneira de Deus agir. No livro de Isaías 26, diz assim, naquele dia deverá ser cantado um cântico na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. O Senhor estabeleceu a salvação com seus muros e proteção. E você sabe o que Deus está dizendo nesse versículo? Pergunta para si mesmo. Eu tenho a paz que deveria ter como parte da minha aliança? Se você quer ter paz, mas não está experimentando, talvez é porque você esteja tentando tomar conta de si mesmo, ao invés de deixar Deus cuidar de você. Derrube esses muros ao confiar em Deus, e então você receberá a sua paz. Mesmo se permanecer no meio do tumulto por um tempo, enquanto Deus estiver transformando sua situação, confie que Ele lhe trará paz em meio à tempestade. Algumas vezes nós sentimos como se Deus nos esquecesse no meio de nossas feridas. Mas essa é a mentira de Satanás. Isaías 49, 15 e 16 diz, pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Se ela pode se esquecer, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eu tenho gravado na palma da minha mão. Seus muros estão continuamente diante de mim. Deus está continuamente interessado em nossa proteção. Não somente podemos confiar nele para a nossa proteção física, mas também para a proteção emocional. É entender, querido, que o Senhor ele cuida de nós em todo o tempo. Sermos feridos emocionalmente pode ocorrer porque nós somos seres humanos. Às vezes, nós não vigiamos
e deixamos pessoas entrarem na nossa vida de uma maneira que nós não percebemos que elas estão de maldade e aquilo nos fere, porque às vezes a maneira que você trata aquela pessoa não é a maneira que ela trata você, o pensamento que você tem na amizade, né, com ela não é a mesma que ela tem com você, ela está de falsidade, ela está de maldade, mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. Nós estamos propícios a nos ferir. Sim, nós estamos. Mas há um consolador e um que vai trazer cura às nossas feridas, que é só nós clamarmos por Ele. E pedir sempre, Senhor, me dê sabedoria e discernimento, as amizades que o Senhor, que vai chegar até mim, que sejam pessoas, Pai, com o mesmo pensamento que eu tenho em Ti. Porque, irmãos, a pessoa que ela está em Deus, que ela está em Cristo Jesus, ela não vai tratar com você com falsidade. Ela não vai tratar com você com mentira. Ela não vai te ferir. Ela, sabe por quê? Porque ela já foi ferida, ela foi curada por Cristo e ela quer levar essa cura para todo mundo. E ela não quer te ferir mais, ela quer trazer você para perto de Cristo e não te afastar dele. Acredite, para chegarmos a esse ponto, nós precisamos de fé. Entenda. Aí você pode falar assim, mas Deus pode quebrar esse muro. O muro quem fez foi quem? Você? É você que vai ter que quebrar. Mas eu não consigo. Sozinho realmente não vai conseguir. Pensa comigo. Josué, Deus falou com Josué, né, com os 10 espias para ir lá ver a cidade de Jericó. Você conhece essa história? Então, se você não conhece, eu convido você para você ir lá no livro de Josué, porque no livro de Levítico, se eu não me engano, que você vai conhecer a história do povo de Israel, né, quando Deus foi lá, falou com ele para Moisés enviar os 10 espias e ver a terra, lá em Jericó. E os 10 espias foram, olharam, dos 10, só 2 falaram que a cidade era boa, que manava leite e mel. Amém. Só que existia um muro na cidade. E as pessoas falavam, né, aqueles 8 que reclamaram, que falaram que era muito difícil, que não iria conseguir e tal, eles falaram do muro. Não, aquele muro lá é intransponível. Como que nós vamos conseguir atravessar aquele muro? Nós não vamos conseguir. E aquele povo de Jericó, eles fizeram muros tão resistentes que os inimigos não conseguiriam realmente tomar aquele lugar. E o Senhor deu uma direção a Moisés e Moisés falou com o povo. Vai, Josué que estava no comando, vai, vocês vão rodear os muros por 7 dias. No 7º dia vocês vão tocar. É como se começasse um louvor, né? E vocês vão rodear o muro. E no 7º dia o muro vai cair. Aí eu pergunto para você, Deus não poderia simplesmente, porque Ele é todo poderoso, irmãos, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz em Gênesis que foi só uma palavra e Ele fez tudo. Ele só falava, haja luz e houve luz. É assim, tudo dele era só falar. Então você acha que naquele tempo dos muros, ele não poderia? Poderia. Só que coisas que eu e você precisamos fazer, ele não vai fazer. Ele vai nos direcionar. Ele vai estar conosco. Ele vai segurar nossas mãos. Mas ele não vai fazer. Ele poderia. Vai lá, Josué, pode tomar a cidade, porque eu já derrubei. Você acha que foi Josué que derrubou aquele muro? Você acha que foi o povo? Não, foi a fé deles. Então, às vezes, na minha vida e na sua, os muros não caem porque a gente não toma a decisão de tombar eles. Nós precisamos tomar essa decisão. Vivermos em gaiola não é isso que o Senhor quer.
E às vezes as gaiolas somos nós mesmos que preparamos. É porque é melhor. Porque aqui ninguém vai me ferir mais e você está ferido. E não deixe Jesus te curar. E você continua ferido. Aí quando alguém vai conversar alguma coisa com você, sabe o que você fala? Que a vida está sempre muito ruim. E casamento? Que casamento não presta. Amizade? Não presta. Melhor coisa hoje, tem pessoas, irmão, que não gostam nem da sua própria companhia. Eu já ouvi isso. Eu não gosto da minha companhia. Sabe por quê que ela não gosta da companhia dela? Porque ela é tão ferida, ela é tão magoada, ela é tão machucada, que ela não consegue se aceitar. Infelizmente. Mas sabe por quê? Porque ela colocou muros intransponíveis e não deixa Jesus quebrar. Às vezes, a sua arrogância, a prepotência, não deixa você enxergar que você não está vivendo, você está só sobrevivendo. Mas não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer te ver livre. Jesus não morreu na cruz para você ser prisioneiro de nada e nem de ninguém. Às vezes essa ferida sua hoje, ela está tão grande, que você faz igual Naamã com as lepras. Só coloca uma roupa por cima para que ninguém veja. Mas você sabe que ela está ali. A decisão é sua. A decisão é minha. Você vai querer ser o pobre coitado, a pobre coitada que é sempre tadinho, a tadinha, ou você quer ser realmente uma pessoa ao qual Deus levantou você para si? Para de sair, de viver na mediocridade que Satanás tem lançado na sua mente. Você é muito maior do que Satanás tem falado para você. Você é muito maior. Deus tem coisas lindas para você. Basta apenas você querer. O muro é você que decide a querer tombar eles. Se você não tiver forças, que às vezes as lutas têm sido tão grandes, o muro que você levantou tem ficado cada vez mais alto e você não consegue derrubar mais, mas o Espírito Santo pode te destruir esse muro para você, mas você precisa querer. Fala com o Senhor: Senhor, há essa ferida aqui em mim que eu tenho escondido, mas me cura, me ajuda a superar essa traição, me ajuda a superar essa mágoa que essa pessoa me fez. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Não guarda rancor não, irmãos. Não guarda. Se há uma coisa que nós não devemos guardar é mágoa nem rancor. Mas é porque você não sabe o que a pessoa me fez, eu não consigo perdoar. Irmãos, querer nem vontade você não vai ter mesmo. Porque a sua carne vai falar: não perdoa não, porque ela não merece. É assim. Mas não é por merecimento, irmão, é para que sua vida rompa. É por amor a você. Quando a palavra do Senhor diz: ame a si mesmo e ame ao seu irmão como a ti mesmo, é para você amar primeiro a você, depois o seu irmão. Então, quando você se ama, você quer ser liberto. Houve uma traição entre casais, libera perdão. Você pode muito bem não querer mais essa pessoa, mas não é por causa disso que você precisa ficar magoada, ferida. Com aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que quando você vai conversar, você nem quer ter por perto. Você já viu pessoas assim? Aquela pessoa tem tanta mágoa, tanto rancor, que só em você olhar para ela, aquilo já transparece para você. Você fala: não, vou só dar uma boa noite, a paz do Senhor, e não dá. Porque você tem feito isso, afastado as pessoas, pelos muros que você tem levantado.
Mas o Senhor nesse dia quer dizer para você, eu quero te ajudar a tombar esse muro. Eu quero que você seja livre. Eu quero que essas mágoas, esses rancores, as tristezas, os traumas, as feridas sejam curadas. Ele quer lançar no mar do esquecimento. Ele quer que você seja liberto. Mas aí depende de você. Amém? Vamos estar orando agora para que o Senhor cuide do trabalho do seu coração. É isso que eu desejo, irmãos. Que você seja livre, que você seja liberto. Porque uma pessoa livre, uma pessoa liberta, a vida dela é mais leve. Quando ela supera os traumas que ela viveu, todos nós vivemos. Todos nós vivemos traumas. Mas uns decidem a romper os traumas e outros decidem a viver nos traumas. O que você decide hoje? Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço por mais um dia, Senhor. E agradeço também a Ti, Pai, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cura e liberta os Teus filhos. Se há aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, tome a vida deles para que eles verdadeiramente Te conheçam, para que verdadeiramente eles reconheçam o amor que o Senhor tem pela vida deles, que eles não nasceram para viver aprisionados, nem tristes, nem magoados e nem olhando para o passado, mas o Senhor preparou a vida deles para que eles fossem libertos, fossem livres, fossem restaurados de toda dor, toda ferida, toda mágoa. Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre essa mágoa, essa ferida, esse trauma, para que eles possam enxergar o amor que o Senhor tem por eles, em nome de Jesus, que os muros que possam ter sido levantados sejam jogados por terra, em nome de Jesus, que eles decidam hoje a querer que esses muros sejam destruídos e eles vivam livremente para a glória e a honra do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, te louvo e te exalto. E te peço, Pai, cuide de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esse devocional, porque sei que cada um terá uma vida transformada em Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra tenha falado com você, que se você acha que você precisa compartilhar com alguém, faz o ID do Senhor, compartilhe com mais alguém, deixa Deus te usar, e que esse muro que possa existir na sua vida seja quebrado, aniquilado e destruído para a glória do nome de Deus. Amém? Deus te abençoe.